Olá, meus queridos, mais uma vez aqui juntos para refletirmos, pensarmos um pouco mais na palavra do Senhor. E o assunto que veio ao meu coração para refletirmos é sobre a inveja. A inveja é algo inerente ao ser humano e é considerado até pela Igreja Católica um dos 7 pecados capitais. Não é nada referente aos evangélicos. Os evangélicos não creem dessa forma, não pensam desse jeito, mas no mover dos séculos da Igreja, desde o início, lá do século VI, daí em diante, vários teólogos fizeram listas sobre quais seriam os pecados mais graves, quais seriam os pecados mais importantes. E várias listas foram feitas no decorrer do século. Porém, a lista mais conhecida é a que elenca os seguintes pecados, não necessariamente nessa ordem, mas a avareza, a ira, a preguiça, a gula, a luxúria, a vaidade e a inveja. Então, como eu já disse, esses 7 pecados capitais, eles são chamados de capitais pela Igreja Católica porque seriam os mais importantes, seriam aqueles mais graves, ou ainda aqueles que abrem espaço, que dão abertura para outros pecados. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, a avareza, ela seria uma condutora da ambição desmedida, da ganância, da corrupção, da idolatria, porque aquela coisa cobiçada acaba tomando o lugar de Deus, da cobiça e etc. A ira é uma porta aberta para a vingança, para o homicídio, para as agressões físicas, psicológicas e verbais. A preguiça abre para a procrastinação, para a vadiagem. A gula, além do apetite desmedido, com ela vem também o vício, como o consumo de drogas, por exemplo. A luxúria traz em si a lascívia, a imoralidade, o adultério, mais uma vez a cobiça. A vaidade gera soberba, orgulho, presunção, futilidade e é considerado, inclusive, pelo teólogo Tomás de Aquino, o maior dos pecados, porque foi devido à vaidade, foi devido ao orgulho que houve a queda de Lúcifer e a queda do homem, segundo Tomás de Aquino. Então temos a avareza, a ira, a preguiça, a gula, a luxúria, a vaidade e a inveja. Nós evangélicos cremos que diante de Deus não há diferença entre os pecados. Diante de Deus. Diante dos homens, nós sabemos que a sociedade atribui juízo de valor, julga os erros, julga os pecados, cada um de uma forma diferente. Mas na visão de Deus, todos os pecados são iguais. Mas eu achei interessante citar essa questão dos 7 pecados capitais, até mesmo como uma curiosidade. O fato é que a inveja, ela é um pecado. A inveja é um mal muito grande no coração do homem. A inveja, como todos os outros pecados mencionados, é uma grande porta de entrada para muitos males. A inveja conduz à ira, conduz à angústia, frustração e muitas vezes ela é confundida com a cobiça. Mas existe uma diferença entre inveja e cobiça. A cobiça é o desejo desmedido por algo. Você quer tanto uma coisa que passa a não respeitar limites. Então, com a cobiça vem a desonestidade, mentiras, adultério, etc. Com a inveja, você se angustia com a felicidade do outro. Se o outro tem a posse de algo ou de um status que gere nessa pessoa um bem-estar, uma felicidade, a inveja gerará em você angústia, raiva, mal-estar pelo bem-estar, pela felicidade do outro. Então, a inveja é uma reveladora de frustrações, porque você projeta no outro, naquele que conseguiu algo que você desejava e não conseguiu, a sua indignação. É um dos sentimentos mais sujos, mesquinhos e pobres do ser humano. É muito difícil mesmo, nós assumirmos as nossas invejas. Todos nós, em algum momento na nossa vida, já cometemos o pecado da inveja, porque a inveja faz parte do ser humano.
pelo menos uma vez, se você olhar por toda a sua vida, se você for sincero com você, você vai ter que admitir que em algum momento você sentiu inveja de alguém. E esse sentimento é um sentimento pobre, mesquinho, sujo, baixo, de valor assim negativo ao extremo. A inveja realmente é uma das piores coisas do ser humano. Por quê? Porque ela deriva de pensamentos como: quem ele ou ela pensa que é para fazer, ou para ter, ou para ser o que deveria ser meu? Eu que deveria estar no lugar dela, eu que deveria estar ganhando o que ela ganha, eu que deveria ser o que essa pessoa é. Isso é o pensamento do invejoso. Ou ainda, o invejoso pensa: se eu não posso ter, se eu não posso fazer, se eu não posso ser, ele também não pode. Que história é essa dessa pessoa se achar melhor do que eu? Isso também é um pensamento do invejoso. Então, pensamentos como esse e outros tipos de pensamento relacionados são os pensamentos daquele que tem inveja. E isso é podre, isso é pobre, é muito pequeno, é mesquinho, é realmente um sentimento miserável. E é por isso que você passa a desejar o que é do outro. Então, a partir desse momento, a inveja vai ser somada com a cobiça. A inveja é uma porta de saída do seu coração para a cobiça. Pela inveja, monstros se revelam. E a Bíblia nos dá diversos exemplos de pessoas que agiram por inveja, e eu quero agora compartilhar esses textos. Gênesis capítulo 4, versos de 3 a 7. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. De que pecado Deus está falando? É o pecado da inveja. Eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então o texto bíblico está sendo bem claro aqui da inveja que Caim sentiu de seu irmão, e Deus está dizendo: você tem que dominar esse sentimento. A responsabilidade de dominar a inveja é sua, é minha, é de todos nós. Gênesis 37, versos 3 e 4. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Tá certo que Jacó aqui teve responsabilidade nessa história, eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas o fato é que a percepção de que José tinha um patamar diferente em relação aos outros irmãos fez com que esses irmãos sentissem inveja de José, e essa inveja abriu as portas para a ira, para o ódio, e essa inveja azedou de vez o relacionamento entre eles. E daí então nós sabemos muito bem o que esses irmãos fizeram com José por causa da sua inveja. Números, capítulo 16, versos de 1 a 3, diz assim: Corá tomou consigo Datã e Abirom, e também a On, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos pela própria congregação, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Olha a inveja aí, e é inveja mesmo, porque o Salmo 106, verso 16, vai citar esse momento dizendo assim: no acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado
ao Senhor. Então eles chegaram diante de Moisés e tiveram inveja da posição que Moisés tinha diante de todo o povo. Então nós estamos vendo aqui em Números 16 de que a inveja produz insubordinação. A insubordinação também é fruto de inveja muitas vezes. Olha as palavras deles diante de Moisés. Por que vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Por que vocês se acham tão bons? Por que vocês se acham tão melhores? Por que vocês estão aí fazendo o que fazem, se achando os donos da cocada preta? Se nós aqui também somos santos, se nós aqui também somos consagrados, se nós aqui fomos eleitos pelo povo, de onde vocês vieram? Quem elegeu vocês? Vocês chegaram aqui dizendo que vieram de Deus. Cadê isso? E começaram a desafiar Moisés, e aí a gente sabe bem o que acontece com Corá, com a sua família, com todas essas pessoas aí que desafiaram não só a Moisés, mas o próprio Deus. Quer dizer, não bastou todos os sinais e maravilhas que Deus fez lá no Egito através de Moisés. Eles simplesmente, por inveja, peitaram a liderança de Moisés e quiseram se sobrepor a ele. Olha como a inveja é perigosa. 1 Samuel 18, versos de 5 a 9. Davi saía onde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre todas as tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, ou seja, Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que falta a não ser o reino? E daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Olha que coisa triste. Davi, ele era praticamente um escudeiro de Saul. Para onde Saul ia, Davi estava junto. Saul mandava, Davi ia e tinha êxito. Eles tinham um bom relacionamento. Davi era homem de confiança de Saul, mas aí, de repente, porque Davi se tornou bem-sucedido e as pessoas olhavam para ele com bons olhos e exaltavam a Davi pelos seus feitos, Saul permitiu que a inveja tomasse conta do seu coração e essa relação degringolou de vez, acabou de vez, tudo por causa da inveja. A inveja é uma destruidora de bons relacionamentos. Agora, no Novo Testamento, Lucas 15, versos 29 e 30, parábola do filho pródigo, falando não dessa vez do filho pródigo, mas do filho que ficou. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Olha a inveja estampada nos olhos e no coração desse irmão. A inveja foi tanta que ele não conseguiu sentir a alegria do seu pai. Ele não conseguiu ter empatia pelo seu irmão, que cometeu um erro, que precisava ser resgatado, que precisava ser acolhido, que precisava ser abraçado naquele momento pela família, porque ele cometeu um erro sim, mas se arrependeu, voltou arrependido, pedindo ajuda, e esse irmão, por conta da inveja, não quis saber de nada disso. O meu umbigo primeiro, que história é essa? De eu ficar aqui sempre trabalhando duro, fazendo tudo certinho, e agora esse daí que foi se envolver com prostituta, chega recebido com festa, que história é essa? Quem esse cara pensa que é? Olha a inveja. Então a inveja aqui sendo colocada como um sentimento de deteriorização da família.
mostrando aqui que dentro da família existe inveja, e isso é um perigo. Muitas famílias são destruídas, são desestruturadas, simplesmente porque alguns dos seus membros abrem o seu coração para a inveja. E como cristãos, temos que tomar conta para que isso não aconteça conosco. E um dos exemplos mais tristes de inveja que a Bíblia nos apresenta, Mateus capítulo 27, versos 17 e 18. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos perguntou para eles: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque Pilatos sabia que era por inveja que aquelas pessoas tinham entregado Jesus. A inveja foi a porta de saída para todas as maldades daquelas pessoas que condenaram Jesus à cruz. Tudo nasceu na inveja. Então, terminando já essa nossa reflexão, a inveja consome pessoas e impossibilita relacionamentos. A inveja é um dos vícios mais destrutivos da alma. Lá em Provérbios, capítulo 14, verso 30, Salomão, o sábio rei Salomão, vai escrever assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E diz mais: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Provérbios, capítulo 27, verso 4. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, faz diversas recomendações aos crentes para tomarem cuidado com a inveja. Diz lá Paulo em Gálatas, capítulo 5, verso 21, Paulo falando sobre as obras da carne, no verso 21 está lá, invejas. As invejas estão lá listadas por Paulo como as obras da carne, que nos destroem, que nos corroem, que nos afastam de Deus, que nos fazem pecar. O apóstolo Paulo ainda, quando escreve a Tito, ele escreve de uma forma tão bonita sobre a nossa condição do passado e daquilo que Deus fez por nós. E aí, quando ele escreve aqui no seu verso 3, Tito 3, verso 3, ele está dizendo assim: pois nós também no passado, nós éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, ou seja, viver em inveja. Permitir que a inveja tome conta do seu coração não é coisa de crente. É coisa de quem vive a vida do velho homem. Ou seja, é coisa de quem não conhece Jesus. É coisa de quem não foi transformado pelo poder do Evangelho. Aquele que é verdadeiramente transformado pelo Evangelho não vive mais essa maldade e essa inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros, porque é isso que a inveja faz. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos nós, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, aquele que pelo Espírito Santo é lavado, renovado, regenerado, de maneira alguma pode permitir que a inveja faça parte da sua vida. A inveja não pode ser tolerada. Ela é uma ameaça à unidade da igreja. Ela é uma ameaça à unidade da sua família. Ela é uma ameaça à sua vida. E assim eu encerro com Tiago, capítulo 3, versos de 13 a 16. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, olha só o que a inveja conduz. A inveja também conduz à rivalidade. Não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, meus queridos,
Fica aqui esse conselho para você, fica aqui esse conselho para mim. Tomemos cuidado com a inveja. Jamais permitamos que esse sentimento domine os nossos corações, porque a Bíblia está abarrotada de exemplos e de conselhos contra ela, nos mostrando dos males e dos perigos que esse sentimento, que esse pecado trazem sobre nossas vidas. Que essa reflexão nos abençoe. Que o próprio Senhor Deus te abençoe.